Inspirado por labirintos mentais e segredos da memória, esse é um dos filmes mais aclamados da história. Em 2010, chegou ao cinema A Origem. E se quando os créditos do filme subiram na tela, você ficou com um grande ponto de interrogação na cabeça... Caralho, é difícil, velho. Acredite, você não foi o único. Já são 13 anos de discussões acaloradas entre os espectadores. Por isso, hoje vamos desvendar seu enredo e principalmente te explicar esse final intrigante. Seria a vida uma grande ilusão? Será que tudo não passou de um sonho? Será que aquele maldito peão parou de rodar ou não? É o que A Origem deixa a gente pensando, com um final aberto e angustiante. E se eu te disser que tudo fica bem claro ao analisarmos pontos que a maioria deixou passar? Eu preciso avisar que esse vídeo tá repleto de spoilers e que se a galera não assistiu ao filme, não vai entender muita coisa. Provavelmente se você não lembra como chegou até aqui, você deve estar sonhando. Mas se você não curtir esse vídeo, sou eu que vou estar num pesadelo. Vai, essa daí foi... Simbora. Olá, paralelos, eu sou o Rafa, eu tô aqui com meu amigo Ítalo. E aí, galera? A Origem, ou Inception originalmente, foi dirigido por Christopher Nolan, com uma produção que mereceu destaque no cinema mundial. Isso por causa da complexidade no roteiro e a engenhosidade no lado visual, visto em cenas impactantes. Arrecadou quase 300 milhões de dólares, 4 Oscars, mas nenhum pro nosso querido DiCaprio. Que merda. A história nos apresenta uma tecnologia militar, onde você conecta pessoas sedadas a uma máquina para compartilharem o mesmo sonho. A tecnologia é utilizada por Cobb, um ladrão diferente com uma habilidade rara: roubar segredos do inconsciente das pessoas enquanto elas dormem. Dentro do sonho, Cobb e seu bando materializam um cofre onde a vítima instintivamente guarda seus segredos. Basta irem até o cofre e roubarem documentos protegidos, por exemplo. Cobb é muito procurado no mundo da espionagem, mas dessa vez recebe uma missão para fazer o inverso. Saito, um magnata japonês, quer que Cobb e seu bando invadam a mente do filho do dono da empresa rival à sua e implante a ideia de que ele não deve dar continuidade à empresa do pai, que está prestes a morrer e deixar tudo para seu único filho. Saito promete a Cobb um pagamento especial, na verdade. É tudo que o nosso protagonista mais quer na vida. Mas antes, vamos lembrar da sua esposa, Mal. Os dois estudavam os sonhos juntos e acabaram vivendo no limbo por 50 anos. Eles construíram todo um mundo a partir das suas lembranças, algo que pode fazer você perder noção da realidade. E isso é exatamente o que acontece com Mal, que se torna incapaz de perceber tudo aquilo que não era real. Para acabar com isso, Cobb manipula a mente da sua própria esposa para ela questionar a realidade e perceber que aquilo tudo não passava de um sonho. Então, juntos o casal se mata para acordar. O problema é que quando voltam para a realidade, a ideia que Cobb inseriu cresce dentro dela. Mal continua questionando seu mundo, acreditando que precisava se matar novamente para voltar à realidade. Por isso, ela tira a própria vida ao se jogar da janela do apartamento. Cobb avisa que se ela se jogar, nunca mais irá ver seus filhos. E ela avisa que se ele não fizer o mesmo, também não irá, já que ela deixou uma carta com o advogado incriminando Cobb por sua morte. Por isso ele foge dos Estados Unidos e precisa deixar seus filhos. É aí que entra o seu pagamento por essa missão quase impossível. Saito é capaz de limpar a ficha de Cobb e permitir que ele entre tranquilamente no país e volte a ver seus filhos. Tá há tanto tempo sem ver seus filhos que dentro das suas memórias ele nem consegue mais ver o rosto das suas crianças. Outro detalhe importante é que esse cara carrega um remorso tão grande que o seu subconsciente cria uma versão da sua esposa, que sabota todas as suas missões. Exatamente, Ítalo. E a chave para a gente entender o final do filme é que para saber se eles estão dentro de um sonho, eles utilizam um totem, um método criado pela Mal, que deve ser sempre carregado consigo e apenas o dono é capaz de reconhecê-lo. Assim como o arquiteto programar o sonho, ele não será capaz de reproduzir perfeitamente o objeto, já que só o seu dono conhece todas as características dele. Por exemplo, o totem do Arthur é um dado viciado, e o seu segredo é que quando ele joga, cai sempre o mesmo número virado para cima. O totem de Ariadne é uma peça de xadrez oca, construída por ela mesma, então só ela conhece o peso real daquele objeto. Já o totem do Cobb é um peão, que no sonho gira eternamente sem cair. Mas o que todos esses totens têm em comum que o do Cobb não tem?
aí é que tá. Lembra que eu disse que a técnica do totem foi criada pela Mal? Isso não é uma regra, é apenas uma técnica que ela inventou e que funciona bem. Mas não significa que Cobb se prende a ela. Ele enterrou o totem girando no subconsciente da sua esposa. Isso fez com que ela questionasse a sua realidade. Ou seja, ele mesmo comprovou que existe um modo de usar o totem contra o seu próprio dono. Não faria sentido ele continuar utilizando um método que ele mesmo descobriu uma falha. Isso nos leva a outro ponto importante. O peão não é o totem do Cobb, e sim da Mal. Ele meio que herdou o peão após a morte dela. A verdade é que o método dele de se certificar se ele está na realidade é bem diferente. Você percebeu o que ele faz depois que ele gira o peão? Ele para e observa com bastante cuidado, se concentrando no objeto. O totem dele é a capacidade de modificar a realidade. Por isso seu peão funciona de forma inversa se comparado a todos os totens dos outros membros da equipe. Ele sabe que em um sonho, se esforçar, ele é capaz de distorcer a realidade. Cobb gira o peão e se concentra para fazer ele rodar infinitamente. Se o peão cair em alguns segundos, ele está na realidade. Mas se ele conseguir fazer o peão se comportar de forma anormal, ele está num sonho lúcido. Assim ele acaba distorcendo algo bem pequeno sem chamar a atenção das projeções. É por isso que quando a Ariadne faz o seu totem e comenta sobre isso com o Cobb, ele pede até pra ver e ela se recusa, então ele dá até os parabéns pra ela. Sim, já que saber como o totem dela funciona invalidaria toda a mecânica. Porém, em seguida ele explica exatamente como o dele funciona. Não há qualquer preocupação em que ela saiba o mecanismo do seu totem, já que ele não explicou a ela como ele usa. Mas calma que a gente vai muito mais profundo que isso. Nossa! Esses são só os pontos principais do enredo para que a gente possa chegar nesse final polêmico. Na verdade, aquele peãozinho rodando não é tão aleatório assim. Christopher Nolan deixou o final redondinho, mas com algumas aberturas para algumas teorias. A resposta é: não importa. A mensagem do final é que não importa se Cobb está em um sonho ou não. O que importa é que agora ele está onde quer estar e ele pode ver o rosto dos seus filhos. Isso é tudo o que importa pra ele. Pra que 13 anos de discussão então? Era sonho ou realidade? Explica melhor aí, cara. Calma, porque Nolan ainda deixou o final aberto para algumas dúvidas. A grande discussão se divide entre quem defende que o peão parou de girar e por isso Cobb está na realidade, e quem defende que o peão não parou de girar e Cobb está em um sonho. Mas a resposta não é dada, porque Cobb dá as costas ao peão e o filme termina parecendo que não há uma conclusão. Mas para alguém atento é possível ir mais fundo e pegar algumas dicas deixadas pelo diretor. Se você reassistir ao filme, perceberá que Cobb utiliza uma aliança em todas as cenas que ele está em um sonho, enquanto ele não utiliza na vida real. A aliança simboliza que a sua esposa ainda está viva em seus sonhos. Ou seja, a aliança é nosso totem para nos situarmos quando Cobb está em uma realidade ou no sonho. Esse detalhe parece ser uma afirmação de Nolan para dizer que o final feliz é real. E tem outros pequenos detalhes que reforçam essa teoria, como o fato de Cobb não conseguir ver o rosto dos seus filhos durante os sonhos. E é por esse motivo que, ao ver o rosto dos seus filhos, ele dá as costas ao peão no final do filme, por saber que se trata da realidade. Outro fato que confirma essa teoria é que o ator Michael Caine falou em entrevistas que o diretor Christopher Nolan afirmou para ele que quando ele tá em cena, o ator, ele tá na realidade. E quando ele não tá em cena, são sonhos. E ele estava presente na última cena. E não para por aí, pois em todas as memórias de Cobb as crianças estão menores do que vistas no final, indicando que elas cresceram, enquanto nos sonhos elas continuaram do mesmo tamanho. O fato dele não olhar para trás para ver o resultado do totem indica que ele já sabe que esse é o mundo real, que essa é a realidade. Além do fato de sabermos exatamente como ele chegou até ali. Mas o filme também é sobre como podemos perder a percepção da realidade. Ficamos tão preocupados em saber qual é de fato o nível da realidade, quando talvez nem exista essa realidade de fato. Aquele é o lugar onde Cobb quer estar. Então, para ele, essa é a sua realidade. Assim como Mal estava preso no limbo e acreditava que aquela era a sua realidade. No entanto, Mal também pode estar certa. Contrariando a última teoria, quando ela se atirou da janela, ela pode não ter morrido na verdade. Ela pode ter acordado. E agora, tudo que ela quer é que Cobb acorde. Christopher Nolan também deixou uma evidência clara para que a gente acredite nessa teoria, a trilha sonora. O que você vai ouvir agora é a trilha original do filme. Se chama Half Remembered Dream, ou Sonho Lembrado pela Metade, em tradução livre. E é o primeiro som que ouvimos no início, ainda com o logo da produtora na tela.
Você deve lembrar desse som, que mais parece com as trombetas do Apocalipse, e que vários filmes passaram a copiar depois dele. Mas ele esconde uma mensagem interessante. Você lembra qual é o processo para acordar aqueles que estão sonhando? É colocado um fone de ouvido na pessoa e é tocada uma música para avisá-lo do chute. Então você derruba a pessoa na vida real para que a sensação de queda desperte ela. Isso que você vai ouvir agora é a música que os personagens colocam para avisar que a queda irá acontecer. Ela se chama Non je ne regrette rien, de Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Tá, mas o que essas duas músicas têm em comum? Essa é a maior evidência de que Mal estava certa e que o filme inteiro não passa de um sonho. Tudo aconteceu dentro da mente de Cobb. Quando ela se atirou do prédio, ela realmente acordou. Mas por que a Mal simplesmente não acorda ele? Bom, mas quem disse que ela já não fez isso? Quanto mais profundo você vai no sonho, mais o tempo se dilata. Por exemplo, 10 horas na vida real é uma semana dentro da primeira camada do sonho, meses na segunda camada e 10 anos na terceira camada. Cara, e no limbo, sei lá quanto tempo você pode ficar lá. Pode ficar preso por décadas. É um grande pesadelo. Lembra das músicas que eu te mostrei, Ítalo? Então, agora você vai ouvir a música do chute, mas em slow motion. É que a Mal se matou e acordou. Percebeu que Cobb ainda estava dormindo e resolveu acordá-lo, mas percebeu que ele estava preso no limbo. Mal se levanta, coloca a música do chute e o derruba. Na vida real isso durou alguns segundos ou minutos, mas na mente de Cobb isso durou anos. O filme inteiro é pela perspectiva dele, e quando a gente ouve o som bizarro das trombetas é uma representação de que o chute está em andamento, mas que dentro do seu sonho ele ficará anos e anos até que ele finalmente acorde. Isso porque ele está preso no limbo, de onde Mal escapou depois de se matar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o filme e o final. Me conta nos comentários se você já conhecia essas duas teorias e me diz qual delas faz mais sentido para você. Se curtiu, dá um like e já se inscreve para mais vídeos de teoria e tudo paralelo aos filmes.